Então, continuando, esses vídeos ficam muito pesados. A crença, depois no judaísmo tem a crença messiânica, que é o que? Continuam acreditando nos ensinamentos judaicos, mas já acreditam em Cristo. Não é cristianismo, né? Eles não têm a visão do cristianismo como nós temos lá do Novo Testamento, enfim, mas acreditam que Jesus foi um filho de Deus, realmente foi o Messias que veio para a Terra. Então, esse se chama judaísmo messiânico, né? Vamos dizer assim. Ela então tem essas características, né? E eles consideram também um detalhe, que eles consideram o cristianismo uma religião pagã, né? Eles não acreditam, né? Eles acham que a verdadeira religião é simplesmente crer em Deus, não crer na Santíssima Trindade, enfim, e tudo isso, né? Depois dessa nós temos o catolicismo, que aí é uma religião que é mais conhecida, porque foi talvez a mais praticada no Brasil durante muitos anos. Ainda acreditamos que ainda mas hoje o meio evangélico já está quase com, sei lá, o mesmo número de praticantes ou perto, né? Então, o catolicismo tem como principal ponto que ela é uma igreja de Roma, né? Essa seria, vamos dizer assim, a tradução do termo catolicismo, a igreja de Roma, né? Ela crê nos apóstolos, e ela crê no Papa como sendo o seu principal líder, né, espiritual, que é também denominado como bispo de Roma, né? É o Papa. O cristianismo nós sabemos, né? O catolicismo nós sabemos, né? A igreja que foi definida, dita assim por eles, como que Jesus, quando foi levado aos céus, ele deixou um representante dele na terra, e eles consideram esse o primeiro Papa, que é Pedro. Eles consideram que Pedro foi deixado para estabelecer essa religião assim que Jesus saiu, que Jesus foi elevado. Então eles têm essa característica. Então é a Igreja Católica Apostólica Romana, que ela é católica porque ela é em cima de Roma, e ela é apostólica porque ela acredita nos ensinamentos dos apóstolos depois de Cristo, né? Que os apóstolos foram colocados por Cristo para seguir, e ela tem essa características. As hierarquias dentro da Igreja Católica tem primeiro o Papa, né? Que é eleito entre os cardeais, que é a segunda leva, vamos dizer assim, os segundos que mais mandam dentro da igreja. Depois dos cardeais nós temos os bispos, né? Tem os arcebispos e bispos, mas que têm o mesmo poder. Depois dos bispos tem os padres, e nós temos lá dentro da religião católica tem um ponto que são os diáconos, né? Que eles são auxiliares dos padres e dos bispos e administram alguns sacramentos considerados lá pela Igreja Católica. A doutrina oficial é o conjunto de crenças professadas e que ainda são redigidas pelo Papa, né? As cartas do Papa ainda são redigidas e vão sendo alteradas ou direcionadas, né? Eles acreditam que os católicos são vamos dizer assim, os verdadeiros seguidores dos apóstolos depois que Jesus ascendeu aos céus, e eles têm a crença também que Jesus é filho de Deus e tem que acreditar em Jesus para ser salvo, né? Eles acreditam também na criação divina do mundo, e eles dizem que a reforma protestante não precisava ter sido feita porque bastava justificar o que a Igreja Católica fazia simplesmente pela fé, não precisava explicar para o povo por que estava fazendo, era justificada pela fé.
É isso que é a resposta deles, vamos dizer assim, para não mudar. Eles, entre os mandamentos da igreja, participar das missas é algo importante, né? Respeitar os dias santos, né? Que são os feriados santos para eles. Confessar-se pelo menos uma vez por ano, comungar pelo menos na Páscoa, e jejuar para eles é abster-se de carne, principalmente no dia da Sexta-feira Santa, né? Eles não têm uma lei de jejum, mas eles têm essa lei que na Sexta-feira Santa eles não podem comer carne. O segmento dentro da religião é o batismo. Depois do batismo tem a confirmação, que acontece quando ainda se é criança, né? Ou vamos dizer assim, né? Não sei bem como citar, mas é como se fosse como se fosse a crisma deles lá, né? Quando ainda era criança, mas para adolescente, né? A Eucaristia também, que é poder comungar, tem que passar por isso. Penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. São as estágios ali, né? Penitência ou reconciliação é quando se faz alguma penitência para se reconciliar com Cristo. Unção dos enfermos, quando a pessoa está morrendo, chama o padre para fazer uma oração lá por ela. E matrimônio também é considerado os sacramentos da igreja. No censo de 2000, que foi feito no Brasil, apareceu uma nova denominação do catolicismo, que vocês já devem muitos ter ouvido falar aí, que é o dito católico não praticante. Então a pessoa diz que ela é católica, mas ela não pratica a religião, então essa também é um ponto bem característico de dizer que não tem. Na busca de novas abordagens, porque o catolicismo perdia muitos seguidores, surgiu também aí na década de 90 a renovação carismática católica, né? Eles dizem que tem uma formação anterior a essa, mas o crescimento da renovação carismática se deu na década de 90. Então essa renovação carismática que muito se assemelha aos cultos da igreja evangélica, né? Então é muito semelhante a isso. Depois disso nós temos o pentecostalismo e o protestantismo, que aí nós começamos a entrar na parte da reforma católica, que surgiu as igrejas evangélicas, que é na qual nós estamos inseridos, né? A primeira mudança foi com Martinho Lutero, que ele ficou em dúvida em questão da sua salvação pessoal, e por ele ser um estudante num mosteiro e ele estudar a Bíblia, ele viu que tinha muitas coisas que a Igreja Católica fazia que não condizia com o que estava nos ensinos bíblicos. Depois da reforma de Martinho Lutero veio a Igreja Presbiteriana, né, que ela muito se assemelha à católica, mas ela tem um cunho evangélico, em vez de padre é pastor, e enfim, tem algumas diferenças, mas ela ainda respeita, por exemplo, a autoridade do Papa, mesmo sendo reformada da Igreja Católica, né? Jesus morreu na cruz pelo preço de um resgate, e todos os eleitos perseveram de alguma coisa na fé. O presbiteriano acredita que, por algum motivo, quando a pessoa é eleita por Cristo, ela vai perseverar na fé em Cristo até morrer, mesmo que muitas vezes vacile na sua vida, mas ela segue fazendo isso. E o movimento pentecostal começou aí com a igreja, com a Assembleia de Deus no Brasil, enfim, Igreja Batista e até hoje, que é a nossa participação como evangélicos pentecostais, né? A nossa igreja, a embaixada, ela é neopentecostal, né? Então ela já tem uma abordagem mais nova, mais, né, repaginada, enfim. Então ela tem, né, abertura para algumas coisas que os primeiros evangélicos não tinham. Ela se caracteriza pelo batismo no Espírito Santo, pela manifestação em línguas, o Espírito Santo manifestar no corpo, cura, quebra de maldições, enfim, orações.
A história desse neopentecostalismo no Brasil começa em 1910 com a Congregação Cristã, depois em 1911 com a origem da Assembleia de Deus, em 1950 com a Igreja do Evangelho Quadrangular, que foi uma das primeiras, já começando com uma pegada neopentecostal, várias denominações paralelas que foram surgindo. Depois, em 1970, a Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, que começaram a rejeitar os usos e costumes tradicionais dos evangélicos e dar mais liberdade de ação dentro da igreja. Então essas são as religiões abraâmicas, as suas origens. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. E na semana que vem nós vamos postar o vídeo que eu vou falar sobre as igrejas orientais, filosofias de vida e igrejas africanas. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Faça seu feedback, comente aí nos vídeos, né? Faça feedback às professoras de vocês aí na igreja. E eu estou sempre aqui também para responder qualquer questionamento de vocês. Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um com paz, tranquilidade, amor, e que vocês estejam debaixo da graça e proteção de Cristo nesse momento de pandemia e nesse momento que nós estamos passando por grandes mudanças no mundo. Amém? Deus abençoe você. Muito obrigado. Até a próxima.